A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Hoje nós vamos ler 2 Crônicas do 10 ao 13. Espírito Santo de Deus nos guia, nos conduz na sua palavra, nos ensina, semeia no nosso coração a tua verdade, para a honra e glória do nome de Jesus. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram, como Roboão havia instruído. Peço que me deem 3 dias para pensar. Depois voltem, e a resposta foi curta e grossa do rei. Ele desprezou os conselhos dos oficiais experientes. Preferiu seguir o conselho dos jovens amigos. Se vocês achavam que a vida do reinado do meu pai era difícil, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. Roboão não quis ouvir o povo. O Senhor estava por trás disso, confirmando a mensagem que ele tinha dado a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías de Siló. Quando Israel percebeu que o rei não estava disposto a atender às suas reivindicações, gritaram as palavras de ordem. Já chega, Davi. Não queremos mais saber do seu filho Jessé. Vamos embora, Israel. Vamos depressa. De agora em diante, Davi que vai cuidar de sua própria vida. Com isso, o povo foi embora, mas Roboão continuou governando sobre os habitantes da cidade de Judá. O rei Roboão pediu que Adonirão, encarregados dos trabalhos de força, fossem falar com os israelitas. Mas eles o apedrejaram, e ele morreu. O rei Roboão subiu no seu carro e fugiu para Jerusalém, sem perda de tempo. Assim, os israelitas se rebelaram contra a dinastia de Davi e permaneceram assim até hoje. Depois de voltar a Jerusalém, Roboão convocou todos os homens de Judá e da tribo de Benjamim, 180.000 dos melhores soldados para atacar Israel e recuperar o reino para Roboão, filho de Salomão. Nessa ocasião, veio a palavra de Deus a Semaías, filho de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os moradores de Judá e de Benjamim, e todos que estiverem com eles, o Senhor diz: não marchem para atacar os seus irmãos israelitas. Voltem todos para casa. Eu sou responsável por essa situação. Eles obedeceram à ordem de Deus e voltaram para casa. Roboão continuou morando em Jerusalém e fortificou as cidades de Judá, Belém, Etã, Tecoa, Betsur, Socó, Adulão, Gate, Maresa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades formavam o sistema de defesa de Judá e Benjamim. Ele as fortaleceu e nomeou comandantes e abasteceu com suprimentos de alimento, vinho e azeite. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades fortificadas, deixando-as bem protegidas. Assim, Judá e Benjamim ficaram protegidos sob seu domínio. Os sacerdotes, os levitas, de todas as regiões de Israel vieram declarar seu apoio a Roboão. Os levitas deixaram seus campos e propriedades, porque Jeroboão e seus filhos os dispensaram do sacerdócio do Senhor e os substituíram por sacerdotes próprios, que serviam nos lugares de sacrifício, nos quais o rei havia posto ídolos em forma de bode e de bezerro. De todas as tribos de Israel, os que estavam determinados a buscar a Deus, o Deus de Israel, foram com os sacerdotes e os levitas para Jerusalém, oferecer sacrifício ao Deus dos seus antepassados. Com esse apoio, o reino de Judá se fortaleceu, e eles foram leais a Roboão, filho de Salomão, 3 anos, pois seguiram os passos de Davi e Salomão nesse período. Roboão casou-se com Malaate, filha de Jeremote, filho de Davi. Sua mãe era Abigail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Malaate teve 3 filhos, Jeús, Samarias e Jaão. Depois ele casou com Maaca, filha de Absalão, e teve Abis, Atai, Ziza e Selomite. Maaca era a esposa preferida de Roboão, e ele a amou, mais do que as outras mulheres e concubinas juntos. Ele teve 18 mulheres e 60 concubinas, que deram a ele 28 filhos e 60 filhas. Roboão escolheu Abias, filho de Maaca, para ser chefe de seus irmãos, pois a intenção era que ele fosse seu sucessor. Ele teve a sensatez de distribuir seus filhos entre as cidades que formavam seu sistema de defesa de Judá e Benjamim. Ele os mantinha satisfeitos com um farto suprimento de comida e de mulheres.
Depois que consolidou o reino e se fortaleceu, Roboão abandonou a Deus e os seus caminhos, e todo Israel seguiu pelo mesmo caminho. Por causa da infidelidade dele e do povo para com Deus, no 5º ano de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Ele veio do Egito com um enorme exército do Líbano, suquitas e etíopes, que conquistaram as cidades fortificadas de Judá e chegaram a Jerusalém. O profeta Semaías, acompanhado dos líderes de Judá que haviam se refugiado em Jerusalém antes de Sisaque chegar, apresentou-se a Roboão e disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso estou deixando vocês nas mãos de Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: Deus é justo. Quando Deus viu que eles estavam arrependidos e tinham se humilhado, enviou outra mensagem por meio de Semaías: Já que eles se humilharam, não os destruirei. Minha ajuda virá em breve. Não vou mais usar Sisaque como instrumento de minha ira contra Jerusalém, mas eles serão subjugados a Sisaque, para que saibam a diferença entre servir a mim e servir a reis humanos. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele saqueou o tesouro do templo de Deus e o tesouro do palácio. Levou tudo o que encontrou, até os escudos de ouro que Salomão tinha feito. O rei Roboão substituiu por escudos de bronze para o uso dos guardas que ficavam na entrada do palácio. Quando o rei ia ao templo do Senhor, os guardas seguiam carregando os escudos, mas depois os devolviam às salas da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira de Deus se desviou, e a destruição foi evitada. Afinal, ele tinha coisas boas em Judá. O rei Roboão restaurou seu governo em Jerusalém e tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que Deus escolheu entre todas a tribo de Israel para manifestar a presença de seu nome. Sua mãe chamava-se Naamá e era amonita. Ele agiu mal diante do Senhor, pois não se propôs a buscá-lo com sinceridade. A história de Roboão, do início ao fim, está escrita no registro histórico do profeta Semaías, do vidente Ido, que contém os registros genealógicos. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante todo o seu reinado. Roboão morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. O rei Abias. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém 3 anos. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Uriel de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias partiu com 400 dos seus melhores soldados. Jeroboão saiu para enfrentá-lo com 800.000 dos seus melhores soldados. Abias posicionou-se num lugar estratégico, no monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e anunciou: Ouça-me, Jeroboão e todo Israel. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, estabeleceu Davi e seus descendentes como soberanos em Israel para sempre, por meio de uma aliança permanente? O que aconteceu? Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens de má índole juntaram-se com ele e apoiaram Roboão, o legítimo herdeiro de Salomão. Roboão ainda era inexperiente e não teve força contra eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e 24. Seguindo ordens, os soldados levaram Paulo na mesma noite em segurança até Antipátride. De manhã, voltaram aos seus alojamentos em Jerusalém, enviando Paulo para Cesareia sob a guarda da cavalaria. Entrou em Cesareia e entregou Paulo a carta do governador. Depois de ler a carta, o governador perguntou a Paulo de que província ele era. Da Sicília, respondeu ele. Vou cuidar do seu caso com seus acusadores quando se manifestarem. E ordenou a Paulo que ficasse detido na residência oficial de Herodes. Paulo apresenta sua defesa. 5 dias depois, o sacerdote principal Ananias chegou com um grupo de líderes judeus. Entre eles estava Tértulo, um advogado. Eles apresentaram ao governador sua acusação contra Paulo. Paulo foi chamado ao tribunal e Tértulo falou pela acusação.
Honorável Félix, somos muito gratos, sempre em todo lugar, por seu governo sábio e pacífico. Estamos conscientes de que é por sua causa que desfrutamos dessa paz e as benesses das suas reformas. Não vou cansar o Senhor com um discurso longo. Peço a sua gentil benignidade em ouvir. Serei breve. Acompanhamos esse homem por várias vezes, perturbando nossa paz, incitando motins contra os judeus em todo o mundo. Ele é o líder de uma seita sediciosa chamada Nazarenos, muito perigosa, devo dizer. Nós o pegamos tentando profanar nosso santo templo e o prendemos. O Senhor poderá averiguar todas essas acusações quando o interrogar. Os judeus o apanhavam. Isso mesmo, ele tem toda a razão. O governador acenou para Paulo, indicando que era a vez dele. Paulo então disse: Considero-me feliz por me defender na presença do governador, sabendo quão justo o Senhor tem sido em nos julgar todos esses anos. Estou de volta a esta terra há 12 dias. O Senhor pode verificar essa informação com muita facilidade. Vim com o propósito definido de adorar em Jerusalém, na festa de Pentecoste, e durante todo esse tempo nada fiz de errado. Ninguém pode dizer que me viu discutindo no templo ou provocando alguma multidão nas ruas. Nenhuma das acusações deles pode ser comprovada com evidências ou testemunhas. Mas devo confessar o seguinte: eu sou seguidor do caminho, que eles caluniosamente chamam de seita. De fato sirvo e adoro o mesmo Deus servido e adorado por todos nossos antepassados e creio em tudo o que está nas Escrituras. Admito viver na expectativa de que Deus irá ressuscitar os bons e os maus. Se esse é meu crime, meus acusadores são tão culpados quanto eu. Salmos, capítulo 89. Com o teu braço musculoso e teus dedos de aço, ninguém ousa te desafiar. O direito e a justiça são as raízes do teu governo. O amor e a verdade são os teus frutos. Abençoados são os que conhecem a senha do louvor, que gritam na presença esplendorosa de Deus. Contentes, eles dançam o dia todo. Sabem quem és e o que fazem. Não conseguem ficar quietos. Tua beleza fascina, nos cativa. Tem sido bom para conosco. Estamos andando nas nuvens. Tudo o que somos e temos devemos ao Senhor, Santo Deus de Israel, nosso Rei, nosso Deus. Obrigada, Pai, por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada família, cada vida que ouve essa mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém.